Tem homem aí? Oh, glória! Sente e fique esperto, irmão. Fique esperto. Glória a Deus. Amados, parte do que o Douglas falou aqui, o Dr. Douglas falou, tem a ver com a disciplina do homem. Tem a ver com os cuidados também da saúde do homem. Tudo isso faz parte da disciplina. E Deus se agrada disso. Deus se agrada da disciplina pessoal. E a disciplina pessoal é a chave para o sucesso em qualquer área da sua vida. Lá na empresa que você trabalha. Se você tiver disciplina pessoal, você vai crescer lá na empresa. Os chefes vão ver que você é uma pessoa disciplinada, organizada, que glorifica o nome do Senhor. A Bíblia diz que não tem como esconder um candeeiro debaixo de uma cama. Não tem como botar o candeeiro escondido, porque ele, uma lamparina, porque ele ilumina. Ele é visto. Então alguém que glorifica o nome do Senhor sendo disciplinado, glorifica o nome do Senhor. Então uma das coisas que eu quero a princípio dizer aqui, é que nós precisamos buscar a disciplina espiritual. A disciplina pessoal, a disciplina espiritual é a oração, é o nosso momento com Deus, é a leitura da Bíblia, isso faz parte da disciplina cristã. Nós precisamos ser disciplinados nessa área, disciplinados na área da saúde. Eu não sei quem me conhece, o Douglas me conhece há mais tempo, o Juarez também. Eu perdi um pouquinho de peso por causa dos cuidados, a disciplina pessoal na alimentação, o exercício físico. Isso não é frescura. Para com isso. Não. Tem gente que acha que isso é frescura. Não, é disciplina. Nós precisamos ter disciplina na nossa vida. Nós não chegaremos a lugar nenhum em nenhuma área da nossa vida se não exercermos a disciplina. Tem um livro de um autor chamado Richard Foster. Esse cara fala da disciplina espiritual. Acho que é disciplina espiritual e disciplina cristã. Mas pensa num livro maravilhoso que eu indico para a gente aprender a aplicar a disciplina na nossa vida. O que é isso? Disciplina. O que isso quer dizer? Quer dizer esforço. Quer dizer suor. Quer dizer sacrifício. Tem homem que quer alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, mas não quer suar a camisa, não quer disciplinar. Está aqui o meu amigo Douglas, era eletricista, e ele não deu o testemunho dele aqui, mas os professores olhavam para ele e diziam: rapaz, você é eletricista, olha tuas mãos, você não é dentista, você nunca vai ser dentista na vida. É verdade ou não é, Douglas? Não todos, né? Mas está aí, ó, teve disciplina e acreditou que acreditou que ele podia ser um agente ativo para a mudança na vida dele. Então Deus quer fazer grandes coisas através da nossa vida. Deus quer exaltar você, meu irmão. Tem homem aí? Deus quer exaltar você lá na empresa que você trabalha. Deus quer exaltar você. É prazer de Deus abençoar o teu ministério. É prazer de Deus enriquecer você. É prazer de Deus derramar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Mas nós precisamos ter desejo de suar a camisa, de ter disciplina nas diversas áreas da nossa vida. Tem gente que não tem disciplina na área financeira, vive endividado, vive patinando, e achando um culpado, mas não sabe administrar o dinheiro que vem à mão. Meu irmão, se você ganha 2.000 e gasta 3, não tem como nunca você ter dinheiro. Você está livre das dívidas. O que é isso? É disciplina. E para ter disciplina nós precisamos ser equilibrados. Precisamos ser equilibrados. Ter a virilidade de homem. Ter a coragem de um homem. Ser homem de verdade. Mas também ser sensível. Mas também ter essa sensibilidade. A maturidade. E eu falo isso com base bíblica. Porque quando Jesus entrou no templo e estavam vendendo ali aqueles animais, eles estavam vendendo para sacrifício, não era lugar para vender. Ele chegou lá dando chute, chutou o pau da barraca. Eu acho que ele deu uns tapas ou ganhou uns tapas, um dos dois. Mas Jesus era viril, mas ao mesmo tempo doce, ao mesmo tempo sensível, ao mesmo tempo se preocupava com as pessoas.
E é isso que o mundo precisa. Porque pior do que o feminismo é o machismo. Como você trata os seus filhos, como você trata a sua esposa, como você trata a si próprio. Eu sou macho, rapaz. Vou lá fazer esse teste, esse exame. Isso é ignorância, é machismo. Nós precisamos abrir mão dessa dureza, desse machismo todo, porque a igreja está precisando de homens de verdade. A igreja está precisando de homens referência para esse mundo. A tua família está precisando de homens que se posicionam com sensibilidade e virilidade, sabedoria diante da sociedade. Tem homem aí? Nós somos esses homens. Nós somos esses homens que temos esse potencial para fazer a diferença nesse mundo, meu irmão. E eu quero falar aqui rapidamente algumas lições de Davi. Esse rei que antes não deixava de estar numa guerra que fosse, mas agora Davi está onde? Está no palácio, está no topo. Ele já estava bem confortável, já havia treinado o exército, já tinha ganhado muitas guerras, ficado famoso. Para quê ir para a guerra? Ele achou que agora ele podia ficar tranquilo no palácio enquanto o seu exército lutava lá. Davi estava no topo. A sua brilhante carreira deu a falsa sensação de que ele podia ficar agora confortável em seu palácio. E essa foi a maior desgraça da vida de Davi. Ter ficado quando deveria ter ido. Faltou a sensibilidade para o homem que era segundo o coração de Deus. Porque ao invés dele estar na guerra, ele estava no palácio. Um homem amante de Deus desde a sua infância. Um homem com testemunho tremendo. Todos nós, não precisa discorrer aqui, todos nós conhecemos a integridade na alma de Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi, o quanto Davi era ungido, o quanto Deus elogiou a Davi. Achei a Davi, meu servo, esse me agradou, agradou o meu coração. O homem que agradou o coração de Deus. E olha que não era qualquer coração, que era um coração bravo, um coração ousado. Davi era viril. Davi era um homem viril. Lembra quando Nabal negou comida para ele e seu exército? Na hora, Davi falou: o quê? Ele disse que quem é Davi para dar comida? É desse jeito, já puxou a espada. Vou matar todo mundo, não deixa ninguém. Vou matar tudo. E estavam indo, se não fosse Abigail, resolver o problema. Um homem viril. Davi era valente, Davi era um homem sanguíneo, ele tinha esse temperamento, mas também era cheio de alegria. Também era cheio de entusiasmo. Note aqui, era um homem que tinha entusiasmo, era um homem digno de confiança, era um homem carismático. Nós não vamos aqui achar na Bíblia, eu não posso dizer para os irmãos aqui tudo, porque eu quero terminar essa mensagem rapidamente. Mas Davi era um homem irresistível, as suas qualidades se sobressaíam, um poeta, um grande líder. Israel foi unificado sob a sua liderança, irmão. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Quem diria que Davi era candidato a um desastre moral da forma que foi? Quem diria que Davi sofreria esse escândalo terrível de ter que ser confrontado por Natã da forma que foi? Havia brechas. Esse homem segundo o coração de Deus tinha brechas consideráveis na sua moral, na sua conduta. E é essas brechas que nós precisamos consertar na nossa vida. Porque às vezes você é um homem de honra, você é um homem respeitado, você é um homem bem visto, você é um crente, você paga em dia suas contas, você é um homem de testemunho, mas existem brechas na sua vida que dão legalidade para Satanás prender, fazendo com que você não viva todo o potencial que você pode viver, a vontade de Deus. O desejo de Deus é que você viva todo o seu potencial de ser um Deus nesta terra, não de ser um Deus, mas um representante de Deus nessa terra. Mas muitas vezes, ao invés disso, nós vivemos estagnados. Deus abençoe, irmão Miranda. Tem homem aí? Uma brecha que Davi tinha. Davi tinha de sensibilização. O que é isso?
Davi deixou que a brecha da insensibilidade entrasse na sua vida. Davi deixou de ser sensível. Sabe por que Davi deixou de ser sensível? Porque 2 Samuel 5:13 fala que Davi tomou mais mulheres do que devia. 2 Samuel 5:13, Davi tomou muitas mulheres de Jerusalém. Isto, mesmo sendo legal, mesmo sendo permitido, mesmo culturalmente ok, era pecado. Davi pecou aí. Era insensível. Uma das suas rachaduras, uma das suas brechas, era ser insensível. Ele adquiriu muitos cavalos, ele tomou muitas esposas, ele acumulou muita prata e muito ouro. Desculpa, ele não poderia tomar muitos cavalos e nem ter muita prata e muito ouro, e nem ter muita mulher. E nessa de não ter muita mulher, ele pecou. Davi falhou nesse mandamento. Então, a sua falta de sensibilidade foi aumentando. Escute bem, escute bem. A sua falta de sensibilidade acerca do pecado foi aumentando. Olha o perigo de quando nós não temos essa sensibilidade, irmão. Sensibilidade é coisa de fresco, não, é coisa de homem de Deus. Nós precisamos ser sensíveis. Se nós não formos sensíveis, nós não ouvimos a voz de Deus. Se nós não formos sensíveis, nós não entendemos que o diabo está agindo para derrubar nosso ministério e nossa vida. Precisamos da sensibilidade. Davi não foi sensível. E gradativamente ele foi perdendo essa sensibilidade. Primeiro ele ficou no palácio, não foi para a guerra. Tudo bem, se ele não tivesse olhado para onde não deveria. Mas aí começou a pegar mais mulher do que deveria. Começou a ter mais esposas do que deveria. E aí depois, ele abraçou uma sensualidade muito perigosa. Como ele tinha muitas mulheres, ele começou a dar legalidade para o pecado e aumentando na sua vida. Com todas as mulheres que ele tinha, ele foi olhar para Betseba. A falta de sensibilidade foi cada vez se tornando mais agressiva. Agora olhe para mim, tem homem aí? Tem homem aí? Como nós vamos ser sensível à voz de Deus? Como nós vamos ser sensível na nossa maneira de agir, na nossa maneira de se portar? Como nós vamos ser sensível e permitir que Deus molde o nosso caráter com muitas horas na frente da televisão, vendo Netflix, vendo séries? Como vamos ter sensibilidade se nós nos expomos um grande período da nossa vida na frente de crimes, de violência, de imagens sexuais ilícitas? Eu estava assistindo há um tempo atrás, e eu não gosto, é raro, é difícil assistir televisão. Mas eu comecei a assistir uma série chamada The Crown, é a Coroa, e conta a história da Rainha Elizabeth. E eu comecei, e tinha Winston Churchill, tinha muitos personagens que eu gosto, e como eu gosto da Inglaterra, meu filho nasceu lá, eu comecei a assistir aquela série. Mas algumas imagens que eu acabei percebendo que com muita frequência apareciam, me fez desistir de ver aquela série. Eu não vou me expor a isso. Eu não vou deixar que isso entre no meu coração, porque o coração do crente é aqui. Aí eu fico exposto à pornografia. Eu vejo pornografia, eu vejo violência, e aí eu fico preocupado porque eu não sinto a presença de Deus na igreja. Muitos até não ficam mais nem preocupados com isso. O mundo está preparado, irmão, para acabar com a nossa sensibilidade. Hoje a coisa mais difícil é de ver um homem chorar na igreja, na presença de Deus. Não são muitos que choram na presença de Deus. Não são muitos que derramam as suas lágrimas na presença de Jesus. Falta de sensibilidade.
Davi teve essa falta de sensibilidade aumentando na sua vida. E essa falta de sensibilidade acabou agravando o seu senso de responsabilidade. Você precisa ser responsável pela sua vida espiritual. Você precisa ser responsável pela sua profissão. Você precisa ser responsável pela sua família. Biblicamente, nós temos transferido as nossas responsabilidades, muitas vezes até para a mulher na criação dos filhos. Temos transferido para a mulher a administração da casa. Tem maridos que chegam com salário, entregam na mão da esposa, administra bem. Não há nada de errado nisso se ela administra bem. E o homem é um mau administrador. Mas nós precisamos tomar a rédea da situação, porque nós somos representantes de Deus na nossa casa, nessa sociedade. Tem homem aí, meu irmão? É importante nós começarmos a exercer a responsabilidade pela nossa vida. Por que as coisas não estão dando certo para mim? É ter essa introspectiva, essa autoavaliação. Como é que eu estou diante da minha família? Como é que o meu filho me vê? Como que a minha esposa me vê? Será que a tua esposa tem coragem de pedir para você botar a mão na cabeça dela e orar por ela? Ela acredita na tua oração? Ela vê você orar por ela, você ora por ela? Os teus filhos recebem a tua oração, o teu discipulado, o teu ensino, ou você transfere essa responsabilidade para a esposa? Tem homem aí? Está diminuindo? Além da falta de sensibilidade, escute, são só 4, eu vou para o segundo. Davi relaxou. Davi estava relaxado, já estava numa situação muito boa do reinado, uma posição confortável. Davi vive agora um momento de relaxamento. Edelson. Davi expôs seu relaxamento com seus rigores na disciplina que ele cultivou a sua vida toda. Davi agora não está tão disciplinado na sua vida. Já estava talvez na casa dos 50 anos mais, né? Um homem já experiente, não achava necessário ir para a guerra. O porém é que ele estava relaxando também na sua vida moral. Você sabia que a maioria dos homens que se separam e que se afundam na pornografia e na imoralidade sexual é depois de 50? Sabe por quê? Por causa do relaxamento. Eu já estou servindo a Deus tantos anos, tem que deixar os mais novos. Os mais novos faz. Os mais novos oram. Os mais novos se envolvem. Vai deixando relaxamento. O relaxamento afeta também a nossa vida moral, a nossa vida espiritual. Está aqui a prova. Davi estava vivendo agora um momento de relaxamento na sua vida. Não, agora, aposentado, né? Talvez Davi, me aposentei bem, peguei insalubre. Tem homem aí? Glória a Deus. Por que eu digo isso? Porque Davi não levantou num dia, que dia maravilhoso para cometer adultério. Hoje eu vou cometer adultério com alguém, Juarez. Hoje eu vou cometer adultério. Hoje eu vou adulterar. Davi não acordou assim com esse pensamento. Mas o seu relaxamento e a sua falta de sensibilidade o levou a adulterar com Betseba. Primeiro, insensível. E depois, estava vivendo relaxamento. Lá no palácio. Aí, quando ele olhou, o que é aquilo? Olhou de novo e cometeu o terceiro pecado, a terceira brecha, a fixação. Davi olhou e fixou. Que às vezes você olha, misericórdia, Jesus. Às vezes você olha e, mãe de Deus. Pecado da fixação. Fixou. Davi,
quem que é? Olha só, os seus servos tentaram dissuadir Davi. Davi, não, é a filha de fulano de tal, é a mulher de Urias. Mas tadinha, o marido está na guerra, eu não há nada de mal, eu preciso dar um consolo. Não há nada de mal, já fiz tantas vezes isso, não é luxúria, nenhum tipo de pecado. Vou cuidar da menina, está sozinha ali, olha ali, se banhando, né? E que mal tem? Falta de sensibilidade. Estava vivendo relaxamento na vida espiritual. Que mal tem? Uma coisinha, uma olhadinha só, né? Dá um playzinho ali. Porque hoje nós não precisamos. Hoje não tem problema de televisão, né? Hoje está aqui, ó. Hoje está aqui. Em qualquer lugar nós temos acesso ao que nós quisermos. E é por isso que o homem de hoje, o homem de verdade, tem que ter sensibilidade. E não pode relaxar com a sua vida espiritual e moral. Porque exatamente quando achamos que estamos seguros, quando sentimos que nenhuma ameaça, Juarez, nenhuma ameaça está aí contra nós, não precisamos trabalhar, está prevenido, não precisa se disciplinar por isso, é nesse momento que a tentação vai chegar. É nesse momento que a tentação vai chegar na tua vida para te destruir. E aí você está vivendo o relaxamento espiritual e moral, tranquilo, está vivendo a falta de sensibilidade. O que vai acontecer? O que aconteceu com Davi? Davi cometeu o pecado da fixação. Após a primeira olhada, Davi devia ter virado as costas. Davi devia ter corrido. Davi devia ter picado a mula. Devia ter se retirado de seus aposentos, procurado outra coisa para fazer, mas ele não fez isso. Ele ficou olhando para aquela mulher com um olhar fixo, que se transformou num olhar libidinoso. Ele começou a desejar aquela mulher. Muitas vezes a gente acha que pecado de adultério é quando faz sexo com uma mulher. Mas na verdade, quando nós olhamos para ela com o olhar libidinoso, quando nós olhamos com cobiça, nós cometemos adultério no nosso coração. E para muitos homens, lamentavelmente até cristão, isso não tem problema nenhum. Porque todo mundo peca, quem não tem pecado. Lembra que Jesus disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado? E aí a gente vive um conformismo, com essa vida insensível, de relaxamento moral e espiritual. É por isso que eu dei o tema, resgatando o patriarcado. Para exercer o patriarcado precisa ter coragem, tem que suar a camisa, ser homem de verdade e pedir para Deus moldar o nosso caráter, fugir desse tipo de moralidade. E não é uma tarefa fácil, é para homem de verdade. Tem homem aí? Uma tentação lasciva tomou conta da mente de Davi, meu irmão. Ele não conseguiu fugir mais. Ele não conseguiu cair fora. O alemão Dietrich Bonhoeffer diz assim, neste momento, no momento da lascívia, no momento que você olha e se sente tentado moralmente, ele disse assim, nesse momento, Deus perde a realidade. Você não tem mais Deus como real nesse momento. Satanás não nos enche com aversão a Deus, mas com esquecimento de Deus. Você esquece de Deus. A fixação tem esse poder sobre a nossa vida. Seduz. Nós não temos tempo de entrar, mas se for olhar para a vida de de Sansão, Sansão foi pronunciado seu nascimento assim como Jesus, assim como João, e foi pronunciado porque ele tinha uma missão para exercer. Qual era a missão de Sansão? Livrar Israel. Mas o que Sansão fez? Vivia atrás de rabo de saia. A primeira palavra registrada na Bíblia Sagrada que Sansão falou foi: mãe, vi uma mulher. A segunda vez que está registrado, ele diz: mãe, vi outra mulher. Até chegar em Dalila, ele viu muitas mulheres. O cara vivia atrás de mulher. Mas Deus mandou ele para ser o libertador de Israel. Que coisa séria. Sansão vivia nas garras da lascívia,
Davi, o homem segundo o coração de Deus. Agora eu pergunto para você, quem é você para não ser tentado dessa maneira? Se o homem segundo o coração de Deus foi tentado e caiu, quem somos, eu e você, para não sermos tentados, para não corrermos esse risco? Não vale a pena brincar, não podemos brincar com o pecado. Quando nós estamos na garra da lascívia, Deus vai se tornando cada vez menos real na nossa vida. E nós somos dominados pela lascívia. Nós não só perdemos a percepção de Deus, como perdemos o controle. Uma vez eu soube a história de um obreiro que estava sendo tentado por uma moça. Eu não sei aonde, deve ser lá na Suíça. E esse obreiro disse para outro obreiro, disse, essa menina está querendo tirar onda comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar bola para ela, e quando ela revelar o que ela quer de verdade, eu vou fincar a Bíblia nessa menina. Eu vou disciplinar ela, essa sem vergonha. Eu vou mostrar para ela a sem vergonhice, a sem vergonha que ela é, e tal, e tal. E deixou. Botou a menina no carro. E deixou a menina se despir. Aí quando ele pensou, agora é a hora de disciplinar essa menina, ensinar. O que aconteceu? O homem perdeu as forças. É esse o poder que o pecado tem na nossa vida. É esse o poder que o Satanás desenvolve através da tentação na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem alguém que não está contente de você estar aqui nessa noite, e você sabe quem é. Porque ele não quer que os nossos olhos sejam abertos. Ele não quer que nós venhamos ser orientados. Meu irmão, essa cidade precisa de homem referência. Essa igreja precisa de homem referência. Eu sou tido, e não estou nem aí para isso, muitas vezes por antipático com o sexo oposto. Mas eu prefiro ser entendido como antipático do que ser mal interpretado. Cuide para conversar com o sexo oposto sozinho. Não dê brecha, meu irmão. Davi deu brecha e sofreu consequências terríveis. Se você tem uma fixação ilícita, que talvez não é na área moral do sexo, mas talvez ela está tirando a tua visão. Preste atenção nisso. Busque ajuda. Peça ajuda de Deus, peça ajuda para um homem de Deus, peça ajuda para alguém, peça conselho, se desespere, não fique confortável, não fique relaxado nessa situação, pelo amor de Deus, tem homem aí? Seu desejo é a coisa mais real da sua vida. E agora eu vou partir para o último ponto, porque é impossível manter uma mente pura, meu irmão, se você é um televiciado, se você assiste muito a Netflix. Às vezes tem homem que passa o domingo inteiro na frente da televisão, vendo o jogo, vendo o Faustão, e vem para o culto, e sai dizendo, pois é, não sei que deu o culto hoje, não estava bom assim, estava meio pesado. O ambiente assim, o pregador não pregou nada, se enrolou tudo na mensagem. Não é. É que o camarada está estragado. Está se enchendo de porcaria. Vive mandando piadinha no WhatsApp. Pornografia no WhatsApp. Cuidado, meu irmão. Não perca a sensibilidade. Você é um homem de Deus. Você é um homem que Deus escolheu para fazer a diferença lá na sua família, na igreja, na sociedade. Volto a frisar. Não brinque. Último agora, para terminar. Davi desceu ao nível da racionalização. Depois de pecar por causa da sensibilidade, da dessensibilização. Depois de pecar através do relaxamento moral e espiritual. Depois de cometer a fixação ilícita no corpo de Betseba, ele cometeu o pecado da racionalização. O que é racionalização? Tentar explicar um negócio que não tem explicação. Aí, Davi começou a dizer para o seu servo, não, mas chama Betseba, eu quero conversar com ela só. Eu quero
consolá-la. Urias está tanto tempo na guerra, e tem mais, Urias é um homem bem mais velho que ela. Tadinha, ela precisa de um consolo. Eu estou aqui todo cheirosinho, preparado, cheio de sabedoria para dar para essa moça. Chame ela. E os servos, não, Davi, é Betseba, filha de Eliã, é mulher de Urias, o heteu, lembra, Davi? Não, mas vocês não estão entendendo. Uma poderosa racionalização tomou conta da mente de Davi. Tem muita gente tentando explicar pecado. Tem muita gente procurando o culpado dos seus pecados. Tentando desmistificar o pecado. Irmão, é pecado. A gente trata pecado como problema. Não, é que eu tenho um probleminha. Tenho um probleminha. Sabe, pastor, eu estou com um problema. Que problema, rapaz? Você está com pecado. Pecado é pecado, problema é problema. Nós estamos misturando tudo, tratando o pecado como problema. Pecado, ele precisa ser confessado para ter cura. Pecado, você tem que assumir a culpa do pecado para ser perdoado. Senão ele vai ficar ali te incomodando até o dia que você chegar diante de Cristo. E ele vai passar todas as suas obras diante de você, diante de mim. E como será naquele dia? Tem homem aí, meu irmão? Não tenta explicar o pecado, meu irmão. Não tenta passar pano quente no pecado da tua vida, seja ele do tamanho que for, procure confessá-lo, porque quando nós colocamos para fora o pecado, a cura acontece. Agora, o diabo não quer que você confesse, não fala nada, rapaz, vão te perseguir, vão te tirar do cargo, vão te tirar do ministério, você tá aqui. Se você cometer esse erro de confessar, você vai ver o que vai te acontecer. Satanás não quer que nós confessemos nossos pecados. Satanás não quer que nós assumimos a culpa. Não, a culpa é que a minha esposa A minha esposa, ela não gosta de fazer sexo, ela não gosta de ter intimidade. Aí eu peço perdão para Jesus e vou lá e me masturbo. O que tem, né? É uma coisa que até os médicos incentivam, não dá. É pecado. Porque ninguém se masturba fazendo conta de matemática. Ou será que alguém fica lá, 3 vezes 8, 2 vezes 3, 6. Hã? Ninguém se masturba pensando nas notícias que leu de manhã no jornal. Por isso é pecado. Ah, pastor, mas eu penso na minha mulher, eu penso nela. Na verdade, não penso. Você está privando ela de um prazer que Deus deu para os dois. Você está se satisfazendo sozinho. Tem homem aí? Racionalização, dá razão para o pecado. Deus entende. Deus, ele sabe, ele entende, Deus me entende. Eu sei que eu estou em pecado, mas Deus me entende. Oh, esse Deus como é maravilhoso, né? Ele é bom demais, ele entende, ele perdoa, ele passa pano quente, vende a mim, todos vós estáis cansados de oprimir. É desse jeito que será que Jesus é? O meu Jesus que eu conheço na Bíblia não é desse jeito, não. Ele odeia o pecado. Seja ele qual for, de ordem moral, de ordem espiritual, seja ele qual for, nós precisamos nos convencer dos nossos pecados. Nós precisamos derramar lágrimas por causa dos nossos pecados, mas por causa da falta de sensibilidade, o pecado que Davi tinha desensibilização. Nós muitas vezes estamos sofrendo desse mal, não choramos mais pelos nossos pecados. Não nos arrependemos dos nossos pecados, não assumimos os nossos pecados, e depois a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, eu vou cair fora desse sistema, e pepepé, e tudo ruim, culto não presta, mas é porque o pecado tirou a sensibilização. Meu Deus, tem homem aí? Glória a Deus. Urias, eu até coloquei aqui, porque o Alan Peterson escreveu um livro chamado O Mito da Grama Mais Verde. Muita gente conhece esse mito. E Alan Peterson escreve o que Davi falou. O que Davi tentou, ele tentou descrever o que Davi falou para cometer o pecado com Betseba. Então isso é, só para você entender o que é racionalização. É isso aqui, ó. Olha só o que Davi falou. Urias é um grande soldado, mas provavelmente não tão bom como marido e amante. Muito mais velho que sua esposa, e se ausenta por longos períodos. Esta jovem precisa de um pouco de conforto em sua solidão. Este é um modo de ajudá-la. Tem que ajudar a menina. Ninguém vai sair magoado com essa situação. Eu não pretendo fazer nada de errado ao agir desta forma. Isto não é lascívio, já vi isso várias vezes. Isto é amor. É ter amor. Não é o mesmo que encontrar uma prostituta na rua, Deus sabe disso.
Aí ele disse para o servo: traga ela, traga, pode trazer. Isso é racionalização. E na mente dele estava tudo ok. Então a gente busca uma justificativa para ficar confortável diante do pecado. Então o pecado nos incomoda. Aí o inimigo instiga nós a pecar, nós pecamos e depois a gente tenta, com a ajuda dele, racionalizar e justificar o pecado e viver confortável. Aí a gente vem para os cultos, vem para casa, trata da esposa e continua vivendo a vida com esse pecado que não foi resolvido, que não foi curado, que não foi perdoado. O homem que é homem precisa assumir os seus pecados, assumir a culpa. Porque a mente controlada pela luxúria tem uma infinita capacidade de racionalização. E a mente do homem é tremenda, né? A nossa mente vai longe. Nós temos essa capacidade de imaginação, é verdade ou não é verdade? Tem homem aí? Então como pode algo que traz tanto prazer ser errado? Como é que pode? Não pode ser pecado um negócio, é tão bom. Esse negócio não pode, como é que pode? Porque Deus quer que eu seja feliz. E esse negócio me faz feliz. É bom, faz feliz ou não faz? Sei lá o que você está pensando aí, mas o pecado traz essa sensação de felicidade, de prazer. Como pode? Deus não me nega de ser feliz, eu preciso ser feliz. O diabo tem soprado isso no ouvido de muitos homens. Você tem que ser feliz, rapaz. Você sabe que bem no fundo, esse casamento nem foi da vontade de Deus. Está aí sofrendo. Troca essa mulher, rapaz, cai fora. Acha outra mais nova. Começa a pensar no teu próximo casamento. Começa a imaginar outra vida. Cuidado que tudo aquilo que você pensa muito pode se tornar realidade. Cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com o que as tuas palavras proferem. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero que você dobre sua atenção agora. Muitas vezes a gente fala as coisas esperando o contrário. Por exemplo, essa empresa aqui eu nunca vou ser promovido mesmo. Isso aqui, ó, vou morrer aqui trabalhando nesse cargo aqui, ó. Aumento, não vou ter reconhecimento nunca. Mas na verdade você quer o contrário, você quer reconhecimento, você quer aumento. Você quer mudar de função, mas você fica projetando essas palavras. Sabe o que vai acontecer? Exatamente o que você está falando. Você nunca vai ganhar aumento, você nunca vai ser valorizado, você nunca vai crescer dentro dessa empresa. Por quê? Porque as palavras têm poder? Não. É porque as palavras que você vai proferindo, vai trabalhando nas tuas certezas, na tua fé. A boca só fala o que o coração está cheio, a boca fala o que o teu coração crê. O teu coração, mesmo que inconscientemente acredita, você está acreditando nessa desgraça aí, que você está proferindo com a tua boca. Então não é porque as tuas palavras fazem com que isso aconteça, mas a tua fé, aquilo que você acredita, faz com que isto se torne realidade. Tome cuidado, meu irmão. Fique de pé. Eu já vou encerrar. Nós precisamos assumir os nossos erros, os nossos pecados. Construa muros, construa cercas em algumas áreas da sua vida. Principalmente porque, na verdade, alguns dizem que o evangelho é construir ponte. Já viu eu falar isso? É o evangelho que constrói ponte. Relacionamento e tal. Mas tem momentos que tem que construir cerca, muro. Sabe quando? Quando você trabalha rodeado de mulheres, por exemplo. Não sei se alguém trabalha aqui com muitas mulheres lá na empresa, mas construa muros, construa cercas. Tem homem de Deus que é muito simpático com mulher alheia. Ser educado é uma coisa, mas ser simpático demais, porque ela às vezes vai entender outra coisa. Em casa o marido é um grosso, é um chucro, mas lá na empresa tem um rapazinho querido. Como é querido? É um amorzinho. E aí fica aqueles comentários entre as mulheres ali, os bochiches. Construa cerca. Se blinde moralmente. Você sabe o que é, ou melhor, aonde está o teu ponto fraco. Sabe ou não sabe? Se você não sabe, você precisa fazer uma autoanálise aí, descobrir onde é que estão os pontos fracos da tua armadura aí, e trabalhar exatamente isso. O que diferencia
um general vitorioso numa guerra e um derrotado? O derrotado tem pouca inteligência para estudar as estratégias do oponente. O general que vai vencer a guerra é aquele general que estuda as armas, as estratégias de guerra, como que ele ataca, que hora ele ataca, em quantos vem. É o que se prepara para enfrentar o oponente. Você está preparado para enfrentar as tentações desse mundo aí fora? Ou você está vivendo uma vida de desensibilização, de relaxamento, de fixação e de... Como é que é a última aqui? Racionalização. Tentando explicar tudo. Meus irmãos, por causa de tudo isso, que são detalhes do homem segundo o coração de Deus, ele sofre uma decadência na sua família terrível. Olha o que está sobre os seus ombros, meu irmão. Tem gente que você nem sabe, mas está olhando para você, para ver onde é que você vai chegar, onde é que você está indo, para seguir os seus passos. Os seus filhos, a sua esposa, seus parentes. Tem muita gente de olho em você. Se você cair, outros vão cair também. Mas se você vencer, se você for um homem de caráter e deixar legado, muitos vão seguir os seus passos. E é isso que muitos meninos precisam. Maturidade não tem nada a ver com idade. Eu conheci verdadeiros homens com 17, 18 anos, mas conheci moleques com 60, 50 anos. Homens que fugiam da responsabilidade. Não tem nada a ver com idade. E tem gente que julga pelos cabelos brancos, ou por ser muito jovem, e não tem nada a ver com isso. A maturidade, a responsabilidade diante de Deus, a hombridade nesse mundo não tem nada a ver com idade, mas tem a ver com referência. Você tem sido referência. Quais foram as tuas referências? Quais são as tuas referências? Irmão, olhe para mim, não está faltando referência para nós hoje? De homem de verdade? O que mais a gente ouve é a gente dizer: qual igreja você está me convidando para ir? Aquela lá que tem aquele irmão lá, aquele irmão não congrega lá, que é falando de tal? Sim, congrega lá. Não, aquele é crente, nem crente não é. Eu, se for para ser crente que nem igreja, eu não vou na igreja. Aí essas referências negativas é o que se tomam por base. Nós precisamos de referência positiva. Esse é o homem de Deus. Esse é um homem firme. O que ele fala está dito. Homem maduro. Glória a Deus. Deixa eu só dizer para você o que aconteceu com a casa de Davi. Uma desgraça. O filho com Betseba morreu. O meio-irmão, o irmão cometeu incesto com Tamar. Estuprou. Aí o outro irmão matou, que estuprou. Absalão daí já quis tomar o trono do pai, perdeu o respeito pelo pai, consequência do pecado por causa de uma coisinha desse tamanho assim, ó, que foi crescendo, foi aumentando. É por isso que eu digo, não dá para brincar com o pecado, porque ele vai aumentando. Ele vai ficando uma bola de neve. E isso aconteceu na vida de Davi, embora ele seja um homem segundo o coração de Deus, mas ele quebrou os 10 mandamentos e sofreu as consequências que eu não preciso entrar nos detalhes aqui. A dessensibilização, o relaxamento, a fixação e a racionalização, eu espero que você nunca esqueça disso, fez com que Davi perdesse o sorriso de Deus sobre o seu reinado, fez com que Davi perdesse o sorriso de Deus sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você e eu vou orar para terminar de verdade. Eu quero convidar você, homem. Tem homem aí? Você não precisa falar nada. Eu só quero que você fale com Deus em pensamento. E se quiser falar, fale. Fale com Ele. Mas eu quero que você venha aqui na frente assumir a culpa pelo seu pecado. Talvez o pecado do orgulho. O pecado da falta de sensibilidade com a esposa,
com os filhos. Às vezes tratar bem a esposa, mas com os filhos é um cavalo. Às vezes tratar bem os filhos, mas com a esposa é um grosso. Não tem orado. Se você não ora pela tua esposa, você está em pecado. Se você não coloca as mãos sobre a cabeça, no corpo da sua esposa e abençoa ela, abençoa seus filhos, você está em pecado, meu irmão. Porque você é o sacerdote. Você tem responsabilidade diante de Deus para essa família. Tem homem aí? Então eu quero ver onde estão os homens para assumir a culpa pelo seu pecado e vir aqui na frente hoje, porque tem perdão de Deus nessa noite. Tem perdão de Deus nesta noite. Aleluia! Aleluia!